Nós temos uma aula hoje que é sobre ministério e ministro à luz da Bíblia. E também vamos entrar no assunto de gestão, conceito e aplicação. Tem uma definição no dicionário sobre ministério: cargo, função, execução de uma tarefa, de uma obra, execução de uma atividade, execução de um trabalho. Ministério também pode ser uma ocupação exercida por alguém, a atribuição de um ministro. A origem vem do latim e significa trabalho, ofício, sacerdócio. Então, a partir dessa definição, a gente entende um pouquinho sobre as nossas atribuições enquanto alguém que está exercendo ministério chamado por Deus. Depois nós temos alguns textos bíblicos, porque não basta a gente saber do dicionário, a gente quer também saber da Bíblia, não é? O que a Bíblia diz sobre o ministério. Então, a gente tem vários textos, eu selecionei alguns e quero ler com vocês para a gente ter um embasamento bíblico. Números 3, versículo 7, diz assim: Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Então, a gente vê lá no Velho Testamento esses termos sendo aplicados, não é? Sobre pessoas que foram chamadas e consagradas a exercer algum tipo de trabalho eclesiástico. Mas a gente também tem, não só no Velho Testamento, mas a gente tem no Novo Testamento. Atos 6, 4 vai dizer assim: nós poderemos continuar usando todo o nosso, é uma versão, né? Tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, uma outra versão diz. Então, essa conotação de ocupação, de trabalho, de serviço, ela vai permear desde o Velho Testamento e vai chegar ao Novo Testamento. Existe um verbo também, não é, que a gente aplica, que é o ministrar. Esse ministrar pode ser o que eu estou fazendo aqui agora, estou dando uma aula, estou ministrando um conteúdo. Mas, biblicamente, a gente também vê isso, as pessoas que foram levantadas para ministrar aos santos. Então, vou deixar essas referências com vocês, vocês depois vão poder vasculhar isso com muita tranquilidade e ver a confirmação. Agora, o que eu achei interessante é que, quando eu estava preparando essa aula, fazendo os estudos, as pesquisas, a gente encontra muito mais a expressão ministro do que ministério ou ministrar ou ministração. E esses pequenos detalhes e curiosidades assim sempre me revelam o caráter de Deus, de se importar conosco, com o ser humano, de buscar esse alinhamento, não é, do Criador com a criação, a proximidade que Deus quer do homem, da gente. Então, isso sempre me encanta. São pequenas curiosidades, pequenos detalhes, mas eles me encantam, né? Então, eu quero abrir com você também aqui, só para a gente exemplificar, um versículo do Velho Testamento, que no caso aqui é o Salmo 104, versículo 4, e depois a gente vai abrir um também do Novo Testamento. Então, a gente tem aqui, ó, no Salmo: faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Tem outras versões que falam ministros, né? Ó, faz dos ventos teus mensageiros e como um fogo abrasador os seus ministros. Um do Novo Testamento, Atos 26, versículo 16. Eu gosto muito quando as coisas estão no Velho e no Novo Testamento, porque muita gente usa o argumento, né, de que tudo depois do Novo Testamento anula o Velho Testamento. E a gente realmente não precisa concordar com esse argumento, porque a gente vê que a Bíblia, ela se completa, não é? Ela é muito princípio, meio e fim, mas está tudo ali encaixadinho. Então, olha aí o que diz Atos 26:16. Agora levante-se, fique em pé, eu apareci para constituí-lo servo, ministro, testemunha do que você viu. A gente percebe, então, essa separação de uma pessoa, essa consagração de uma pessoa para o exercício de um ministério. Então, é um ministro, chamado de ministro. Bom,
O princípio do ministério na igreja é esse: nós somos um só e precisa haver um relacionamento entre os muitos ministérios, que são reconhecidos na igreja. E eu coloquei isso aqui, de uma forma bem visual e prática para vocês, que a gente tem que, primeiro, Jesus é o cabeça. Segundo, nós temos uma igreja, e essa igreja não são paredes, colunas, vigas, teto, piso, são pessoas. Outra coisa que é um princípio dos nossos ministérios na igreja, nós estamos pautados na palavra. E aí sim a gente tem um quarto princípio, que são as ferramentas. Então, eu enxergo como uma visão inteira, integral aqui, né, do que é um ministério na igreja, qualquer que seja. Pode ser de ensino, pode ser da música, da coreografia, pode ser da visitação, do aconselhamento. Isso que é uma base para todo e qualquer ministério. A gente tem Jesus como cabeça, a gente tem a igreja, as pessoas como foco, não é? Público-alvo dos nossos ministérios. A gente tem a palavra como o embasamento para tudo que a gente for fazer em qualquer área. E aí, então, a gente vai se apossar de algumas ferramentas, estratégias para o cumprimento desse ministério. Então, aqui a gente vai esmiuçar um pouquinho o slide anterior. Então, quando a gente tem o foco no ministério, a gente precisa enxergar duas coisas. Eu aprendi desde muito cedo, quando eu comecei a cantar. Comecei a cantar criança e a gente formou uma banda, e aí a gente começa a receber muitos elogios. Eu lembro do meu pai e minha mãe me chamando e falando assim: "Filha, cuidado para essas coisas não fazerem você pensar que você é muito boa, que você canta muito bem, você é uma cantora, que você vai ficar famosa", né. E depois, realmente, assim, sabe, Deus permitiu muito crescimento, gravei 7 CDs, viajei Brasil, fora do Brasil, mas eu lembro da palavra do meu pai e da minha mãe falando assim: os ministérios, os dons que Deus nos dá, eles precisam edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. Então isso ficou muito cravado dentro do meu coração, da minha memória, e eu carrego isso comigo. E isso me ajuda, assim, até mesmo quando a gente, cria expectativas de que o que a gente fez é muito bom, que alguém vai ver, que alguém vai reconhecer, vai trazer um elogio, não é? E aí você lembra disso, fala: "Não é para isso, é para edificação da igreja e é para a glória de Deus". Então isso alegra e traz paz ao coração da gente, porque nós não realizamos o ministério porque o pastor chamou, porque a líder chamou. Nós somos chamados por Deus, Ele vê, Ele é a melhor plateia, não é? Ele recompensa, Ele honra. Então manter esse foco nessa visão nos protege, protege o nosso coração, mantém o nosso olhar naquilo que é preciso, que o nosso ministério é para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Então vamos voltar lá naquele primeiro círculozinho que fala que Jesus é o cabeça. Então o número 1 aí esclarece, não é sobre nós. O ministério não é sobre nós. Nós não vamos imprimir ali a nossa identidade, a identidade da Flávia, mas do Cristo que vive em mim, não é? Então Jesus é o nosso exemplo de servitude. Ele nos ensinou a servir com o seu próprio exemplo. Então o ministério não é sobre nós, é sobre Jesus. Ele deu o exemplo de servir. Ele deu o exemplo de cumprimento de uma missão. Ele é o cabeça. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Segundo, aquele desenho das pessoas da igreja. O ministério não vem de nós. O ministério não vem de nós, ele vem de Deus. Todo ministério, eu escrevi, ó, todo ministério precisa ser inspirado. Ah, eu troquei as bolinhas, né, gente? Essa aqui deveria ser a bolinha número 3 da palavra. Então, aí onde está 3, enxerguem, eu vou alterar depois, tá? Mas visualizem aí o 2. Não é para nós, tá? Corrigindo aqui, não é para nós. O ministério é para as pessoas que Deus está nos confiando, que a gente está pastoreando ali, usando um termo de cuidado, de discipulado, né? Nós temos uma equipe, nós temos um público-alvo, essas pessoas que Deus aproxima da gente
para aquele ministério, elas são a prática do nosso ministério. Ela é para servir o outro. O ministério não é para servir a gente, é para servir o outro. Então, nunca vai ser para nós mesmos. A gente não está fazendo uma coisa para a nossa realização, o crescimento do nosso nome, reconhecimento do nosso trabalho. E aí sim, terceiro, não vem de nós. Aí é aquele desenho da palavra, que a gente está pautado sempre na palavra para a realização de qualquer ministério. Todo ministério precisa ser inspirado e baseado nas escrituras, na escritura. Nós devemos buscar a inspiração na fonte certa. Então, muitas vezes a gente vê pessoas indo para o Google, seguindo outras igrejas com o intuito de imitar aquilo que dá certo lá, que é bacana lá, vou usar uma expressão popular, uma gíria dos nossos dias, né, que está bombando lá. Mas se eu só for nessa fonte, provavelmente eu vou me frustrar, porque aquilo que está funcionando lá pode não funcionar aqui. Aquilo que Deus está realizando lá pode ser completamente diferente do que Deus quer realizar aqui através de nós. Então, a gente precisa ter como fonte o Senhor, a palavra do Senhor, buscar na Bíblia, ter aquele tempo com Deus e saber que tudo que a gente fizer precisa fazer sentido, precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Ela é a nossa fonte. Muitos ministérios já saíram da esfera de ter um ministério bíblico, né? Então a gente tem que ter essa cautela, esse olhar de cuidado, esse filtro para que o nosso ministério edifique a igreja, para que o nosso ministério glorifique a Deus, ele precisa ser um ministério bíblico. E quarto, sim, ele é através de nós, né? Aquele desenho das ferramentas, da engrenagem, porque Deus vai confiar a nós, os seus ministros, as estratégias, as ferramentas, os processos, os caminhos. Então, quando nós nos disponibilizamos para servir no reino, nós somos as ferramentas que Deus usa. E através de nós, o Senhor aplica as estratégias para o cumprimento da missão com assertividade. Eu costumo dizer que quando a gente segue esses 4 passos, a gente erra menos, a gente gasta menos energia à toa, perde menos tempo, sabe, pensando e criando coisas. Então, quando a gente segue esses 4 passos, que eu vou até voltar na tela anterior, porque eu gosto muito das imagens, o recurso visual ajuda muito a gente a absorver, não é, o conteúdo. Quando a gente segue esses 4 passos, nós acertamos mais e erramos menos. Qual ministério Deus tem confiado a nós? Ele é o cabeça desse ministério? Ele está servindo as pessoas, edificando a igreja? Ele está pautado na palavra? Ele é bíblico? Eu estou recebendo da fonte de Deus as ferramentas, as estratégias, eu estou ouvindo o caminho que Deus quer que eu percorra? Então, fazendo essas 4 coisas, a gente tem aí um princípio, uma base para a realização de qualquer ministério. Seguindo, quem é o ministro, né? O ministro é o líder, é alguém que Deus levantou para aquela função, para levar o povo, o ministério naquele momento, para aquela situação. Então, a gente tem aqui mente, coração e esforços. Esse tripé é um tripé que todo ministro, todo líder, ele precisa ter. A gente não pode ter uma visão muito romântica do ministério, porque tem as dores, tem o desgaste, tem as frustrações, a gente tem a questão de ser dispendioso muitas vezes, né? De nos custar. É isso, a realidade é essa. Aceitar um desafio para ser um ministro muitas vezes vai nos custar. Mas vamos lá, se formos chamados para liderar ou se estamos sendo liderados, em ambos os casos nós somos ministros. Isso aqui traz para a gente um certo equilíbrio, porque a partir do momento que a gente conscientiza a nossa equipe de que eles são tanto quanto nós chamados e que todos são ministros, a gente não está só carregando isso sozinho com a gente, né? Quem está com a gente também tem que ter um bom testemunho, quem está com a gente também tem que ter uma vida devocional em dia, quem está com a gente também tem que ter visão espiritual do que está fazendo, não é? Ele não pode ser uma pessoa que está desalinhado dessa visão
do que é ser um ministro. O ministro não é só o líder. É claro que o líder é um ministro, mas vamos trazer para o ministério com crianças. Eu sou líder do ministério com crianças da nossa igreja. E aqui eu tenho um time de 59 professores. Cada um desses 59 professores, quando eles entram na sala, eles estão entrando para ministrar a palavra de Deus. Eles estão entrando para pastorear aquelas crianças. Eles estão entrando para aconselhar, para ensinar. Isso é desenvolver o ministério que Deus confiou a eles. Eu posso estar na liderança, eu posso estar na gestão, mas eles não são menos ministros do que eu. Então, se sou líder ou se sou liderado, sou ministro em nome do Senhor. É aquilo que o texto de Salmos que nós lemos, ele traz. Devemos buscar entregar ao Senhor, o nosso mestre, aquele que nos chamou, tudo de nós mesmos: mente, coração e esforços. É um conceito de um livro sobre liderança do Joseph White, A Natureza da Liderança, e me chama a atenção porque poucos livros você encontra sobre esforços, né? Geralmente fala mente e coração. E aqui a gente tem essa tríade, que é mente, coração e esforços. Especialmente no ministério com crianças, gente, a gente demanda de um esforço muito grande, não é? Um esforço de energia, físico mesmo, de tempo, de recurso financeiro, porque o ministério está sempre tendo que comprar mais lápis, mais massinha, mais papel, mais EVA, não é? Mais impressão, mais cópias. Então, mente, coração e esforços. Vamos então falar um pouquinho sobre prioridades. Para conciliar as múltiplas jornadas que a gente que é chamado para o ministério com crianças tem, geralmente são as mulheres, né, que trabalham com crianças, a gente tem alguns homens, mas as mulheres elas precisam conciliar suas jornadas. Então nós temos alguns pontos aqui para a gente pensar sobre essa questão de conciliar jornadas e estabelecer prioridades. Como que a gente vai fazer isso? Partindo de um planejamento e de uma organização. Cada um vai avaliar, se autoavaliar, avaliar sua rotina, sua vida e vai fazer um planejamento e uma organização. Sem isso, a gente vai se enrolar, a gente vai se atrapalhar. A gente tem que ter uma visão clara do que a gente quer conquistar, porque Deus dá isso pra gente lá atrás, lembra? Quando eu falei sobre a nossa fonte, o nosso tempo com Deus na palavra, então Deus nos vai dar essa visão clara do que a gente precisa conquistar. A gente sempre vai ter um foco no futuro e não no passado, nas oportunidades e não nos problemas. Então é muito legal a gente ver isso como prioridade para nós. Poxa, então peraí, eu estou focada no problema, está se arrastando há anos e eu não consegui resolver. Se eu continuar focada nele, eu vou continuar sem sair do lugar. Então, redefinir prioridades faz a gente virar a chave e olhar com outro olhar. Tá bom, então agora eu vou tirar meu olho do problema e eu vou focar na oportunidade. Eu vou tirar meu olho do passado e eu vou olhar para frente. Eu preciso prosseguir, eu preciso avançar. Fugir dos modismos. Eu tenho visto isso muito no Ministério com Crianças. Aquilo que vai aparecendo no Instagram, isso vai contagiando a gente, de certa maneira, influenciando a gente. A gente fala, eu queria que aqui na nossa igreja as crianças adorassem o Senhor com as mãos levantadas, os olhos fechados, que a gente tivesse uma equipe de louvor, um palco, uma luz, tal. E aí a gente não tem isso e a gente começa a ficar achando que o que a gente está fazendo não é tão bom, que lá que está melhor. Mas aquilo funciona lá, pode não funcionar aqui. Aquilo pode ser algo temporário. Aquilo que está acontecendo lá pode ser um propósito de Deus para lá, mas não para aqui. Então, tentar fugir do que a gente só vê no Instagram. Até porque eu visitei uma igreja que publica muito esse tipo de conteúdo. E quando você chega lá e participa daquele momento, você vê coisas que eles não publicam, né? Então, eles pegam aquele único momento, às vezes, e reproduzem aquilo na rede social. É real, tá, gente? Eu não estou falando que não é real. É real. Mas só que eles só publicam aqueles 14 segundos. E aí tem 30 minutos ali, não é? De outras coisas que eles não publicam.
as crianças podem ficar desatentas, as crianças podem não participar assim o tempo todo, e a gente acaba comprando, não é? Uma coisa que não é real. E se a gente se pautar por esses modismos, se a nossa prioridade for essa, a gente pode ficar com alguns problemas. Então, a nossa prioridade tem que ser fugir dos modismos, estar focado naquilo que Deus tem para nós. Abandonar o improviso é uma prioridade para um ministro. É uma prioridade para um ministro. Abandonar o improviso. A gente realmente lançar de tempo, de mente, coração e esforços, como o slide anterior, para um planejamento, uma organização e um preparo. Ter fé no que Deus semeou no nosso coração. Muitas vezes a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer como ministros do Senhor. Ele nos confia um ministério, você tem aquilo claro dentro de você, mas te falta um pouco de fé para você assumir os riscos, sabe? Nossa, mas já tem tantos anos que funciona assim, por que que eu vou mudar? Nossa, mas funciona tão bem assim. Será que eu vou arriscar? Será que o pessoal vai vir comigo? Não é? Então, faz parte da nossa lista de prioridades crer no que Deus tem semeado no nosso coração. Se nós temos a convicção que é de Deus, nós podemos assumir os riscos. Vamos falar então de gestão, tá? Gestão no Ministério com Crianças, mas trouxe um conceito geral. A gestão é a ação de gerir, de administrar, de dirigir. É um conjunto de princípios relacionados às funções de planejar, organizar e direcionar. Gerenciar ou administrar processos, pessoas ou estratégias, com um objetivo previamente estabelecido. Então, vamos dar uma pausa aqui e pensar o seguinte: nem todo ministro é um gestor, e nem todo gestor é um ministro. Mas quando a gente vai pensar na igreja, não é? No princípio aqui que a gente está falando sobre o nosso campo, que é o Ministério com Crianças. Nem todo ministro é um gestor, continua. O professor da sala, aquela tia que faz a pipoca, aquela que dá o colinho no berçário, elas estão ali como ministros levantados por Deus, não é? Desempenhando o dom, o ministério que Deus confiou a elas. Mas nem todas elas são habilitadas para a gestão. A habilidade de gerir, ela é uma característica de alguns. Agora, se eu sou a gestora do Ministério com Crianças, sem dúvida, antes disso eu preciso ter a consciência de que eu sou um ministro levantado por Deus, não é? Mas não posso exigir da minha equipe a habilidade de gestão. Quem tem essa habilidade? Quem consegue planejar, organizar e direcionar. Direcionar quem ou o quê? Processos, pessoas e estratégias. Então, eu sou uma pessoa que posso estar na sala, contar uma história muito bem para uma criança, levá-la ao conhecimento da palavra de Deus, da pessoa de Deus. Eu posso ser alguém que vai conduzir a parte do louvor muito bem. Deus me deu uma boa voz, me deu uma habilidade para falar, tal. Mas eu não necessariamente preciso ser a pessoa que está à frente, administrando e dirigindo esse trem. Vou usar a expressão, o exemplo de um trem, né? Com seus muitos vagões. O trem tem muitos vagões, não é? Então, eu posso ser o maquinista ou não. Mas, em se falando de igreja, mesmo se eu for o maquinista, eu sou aquele que serve a Deus, com esse princípio espiritual, tá bom? Então, a gente tem um conceito aqui muito corporativo, na verdade, não é muito de empresa. Trazendo isso para a igreja, eu preciso me lembrar que antes disso, é em nome do Senhor que eu faço, é para a glória do Senhor que eu faço, é para a edificação do Senhor que eu faço. Para quem ele deu o dom de gerir? Aí nós vamos pensar na aplicação e vamos pensar também nos desdobramentos disso na igreja. A aplicação é a manutenção da saúde da instituição, no caso aqui a igreja, não é? Eu vou fazer aquilo continuar funcionando bem. Eu vou fazer
com que aquilo seja constante, com que aquilo seja ascendente, não é? Eu não vou deixar a peteca cair. Está na minha mão essa responsabilidade. Então, eu vou afirmar a identidade e a essência de quem somos com toda a minha equipe. Eu vou dar o tom da música e o pessoal vem comigo, não é? E eu vou estabelecer os valores. Gente, nós estamos aqui. Alguém tem que ter essa palavra de liderança, é o gestor, né? Nós estamos aqui, nós somos quem, nós fazemos o quê, nós fazemos para quem, e também sou eu que vou fazer a provisão dos recursos. Na verdade, eu não vou pagar a conta, quem paga a conta da obra é o próprio Senhor, não é verdade, gente? Mas eu sou a pessoa que vou dar o direcionamento, como está ali atrás, ó, organizar, planejar e direcionar. Eu vou dar o direcionamento, de repente eu vou achar maneiras desses recursos chegarem para o nosso ministério. E eu vou fazer qualquer coisa que Deus me mande fazer para sanar as necessidades. Todo ministério tem necessidades. As necessidades que a gente supre, elas vêm, elas se estancam e nascem novas necessidades. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, não é? Então, quando você supre uma necessidade aqui, surge outra ali. E o gestor é a pessoa que vai receber a demanda da necessidade e vai trabalhar ou fazer com que a máquina trabalhe, a engrenagem, o corpo de Cristo trabalhe para sanar aquela necessidade, para atender aquela demanda. E, por último, a ampliação do alcance, porque eu vejo o ministério da igreja como algo sempre crescente. A gente nunca pode pensar que é algo que vai estagnar. Tipo assim, nós temos 30 crianças, ok. Nós sempre temos que pensar assim, nós temos 30, mas e se Deus quiser nos dar 31? E se Deus quiser nos dar 33? Não é? Então a gente tem que estar sempre visionando o crescimento, que Deus é que dá. A Bíblia fala que a gente semeia e o Senhor dá o crescimento. Se Ele é o Senhor do crescimento e esse negócio é dele, eu entendo que isso aqui é algo que vai sempre ampliando o seu alcance. Através da criança a gente alcança a família, através da criança a gente alcança a escola, através daqui a gente alcança mais crianças. A gente chega no parquinho, na feira, né? Então, é algo crescente. Aqui o terceiro é para falar sobre a gestão na igreja, né? Traduzindo ali o primeiro e o segundo quadrinho, finalizando aqui num terceiro, para a gente fechar esse pensamento sobre a gestão. Manutenção de um ministério saudável. Qual é o seu ministério? Com crianças? Com a inclusão? Manutenção desse ministério saudável. A afirmação da sua identidade missional. A essência espiritual. Estabelecimento dos valores cristãos. Servir junto e engajar novos voluntários. Para quê? Para buscar soluções e para o crescimento. Perceberam? Quando a gente fala sobre gestão e aplicação e a gente junta isso para chegar na gestão na igreja, para traduzir isso para a nossa realidade, então é isso. Deus me deu um ministério, eu preciso fazer com que ele funcione e funcione bem, eu preciso fazer o pessoal entender por que a gente existe, quem nós somos, e eu preciso fazer o pessoal entender que aqui é lugar de servir ao outro, que nós somos bíblicos, que nós vamos alcançar outras pessoas e vamos crescer. Agora, a gente tem dois segredos que eu penso serem fundamentais para a gestão dos ministérios, para a gestão eclesiástica. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Não mesmo. Sirva junto, mas também levante pessoas habilitadas. Pessoas até melhores do que você para somar a sua equipe. Não ter apego ao título, mas ter prazer na missão. É muito perigoso o ego inflado quando você é o líder, quando você é o ministro, quando você é o gestor, não é? Essa coisa do cargo, não é? Pode trazer para muita gente uma tentação ao coração de achar que é melhor, que deve ser tratado de um jeito diferente. E o exemplo de Jesus nos mostra que não, o outro é superior a gente está ali para servir, para lavar os pés, com bacia na mão e toalha no ombro. Não é verdade, gente? Então ninguém faz nada sozinho, esse é um princípio de ouro da gestão. Eu posso não ser
tão boa contando a história quanto a Juliana. Eu posso não ser tão boa criando um recurso visual como a Rebeca. A Eliane pode ser melhor do que eu na hora de acolher uma criança atípica. Então, essas pessoas que são melhores do que eu, elas precisam estar comigo. E eu vou servir junto delas. Eu não vou ser aquela pessoa que vai ficar só mandando. A equipe tem verdadeiro pavor de gente que só manda. A gente deixa uma marca muito negativa na vida das pessoas quando a gente só delega, só delega, só delega, e as pessoas não veem que você mesmo não tem prazer na missão. É diferente eu virar e falar assim: Ju, você conta história melhor do que eu. O que que você precisa que eu faça para você contar a história? Eliane, você recebe melhor aqui na inclusão do que eu. Eu sou afobada, eu falo rápido, você tem uma fala mansa, você tem acolhimento em você. O que que eu posso fazer para você estar ali na frente, acolhendo a família atípica? Aí a Eliane vai falar: ah, eu preciso de uma caixa de recursos, eu preciso da história adaptada, eu preciso com antecedência do conteúdo, e eu, enquanto gestora desse ministério, vou servir a Eliane para ela desempenhar o ministério dela que Deus a confiou. Rebeca vai fazer o recurso visual, porque ela é muito boa de recurso visual. Eu não sou tão boa. Rebeca, eu podia ir lá no Google e imprimir, mas eu sei que se você for fazer um recurso visual com material reciclável, vai ficar incrível e as crianças vão ficar muito mais conectadas na ministração da história, usando as coisas do dia a dia, recursos recicláveis. O que que você precisa? Ah, então, Flávia, me arruma aí 3 garrafas PETs, 2 caixas de papelão, uma camarina de ovos e tinta, tal, tal, tal. Eu vou lá, eu vou na papelaria, eu vou na feira, eu vou na loja de sapato. E aí, eu, como gestora, vou colocar todas as ferramentas que a Rebeca precisa. Elas são melhores do que eu no que elas estão fazendo. Mas, como gestora, eu vou servi-las, eu vou prover aquilo que elas precisam para desempenhar o ministério. Por isso que ninguém faz nada sozinho, tá bom? Então, é um princípio de ouro, servir. A pessoa tem que ver que você está pronta. Eu poderia falar assim: ah, não, vai lá, Rebeca, na feira e pega a caixa. Ah, não, Eliane, vai lá e resolve isso. Não, mas eu quero participar, eu preciso participar. É um exemplo, é um prazer na missão. E é o que eu posso fazer. Ela já vai fazer uma parte, eu faço a outra. O segundo é promover a visibilidade do ministério, mas não é só você fazer propaganda do que está acontecendo. É além disso. Quando eu falo que a nossa visão é sempre espiritual, é em todas as coisas, em todas as esferas. Então, eu posso ter um perfil no Instagram, ou eu posso colocar no grupo de WhatsApp da igreja, ou mesmo no meu perfil do Instagram, sabe? Mas como fazer isso é que faz a diferença. Então, eu vou promover a visibilidade do ministério de forma que glorifique a Cristo. Eu trabalho com crianças, o ministério com crianças geralmente não é uma coisa que fica no púlpito, não é, gente? É lá, aquela coisa lá da sala. Às vezes nem os pais das crianças sabem os nomes dos professores, porque só manda, não é? Então, o que que eu posso fazer? O que que pode trazer ministério, visibilidade ao ministério de forma que glorifique a Cristo? Eu posso organizar uma apresentação das crianças, pedir o pastor para inserir isso no culto. No dia do professor, eu posso fazer um vídeo com a fotinha dos nossos professores e as crianças agradecendo. Eu posso pedir para as crianças participarem uma vez por mês no louvor, falar versículo bíblico decorado no mês da Bíblia. Essas pequenas ações, elas dão visibilidade ao ministério sem que o nosso nome apareça, mas aparece o nome de Jesus, aquilo que elas estão desenvolvendo, aquilo que elas estão aprendendo. Então, essa promoção de visibilidade é mais que uma propaganda, mas as pessoas precisam saber e ver o que Deus está fazendo através de nós. Não é que a gente vai aparecer, mas o que Deus está nos confiando vai aparecer. E isso contagia outras pessoas a servirem conosco. Quando você mostra ou deixa aparecer, não é? Que você tem prazer servindo a Deus, que aquilo que você está fazendo brilha nos seus olhos, as outras pessoas começam a falar assim: nossa, é tão legal o que a Flávia está fazendo, faz ela tem tanta paixão nisso, é tão legal, eu vou. E é quando a gente chama, a pessoa vem.
porque ela não enxerga como um peso, como um fardo, né? Geralmente a gente escuta pessoas reclamando que no Ministério com Crianças é difícil conseguir voluntários, professores, servos comprometidos com essa obra. E às vezes a culpa disso está na gente mesmo, porque a gente não gera essa visibilidade positiva do ministério. Então, esse é um papel do gestor. Se você está na liderança do ministério, comece a procurar maneiras de mostrar ou deixar as pessoas verem o que está acontecendo aqui, o que Deus está fazendo aqui. Porque essas pessoas vão começar a ver e vão querer participar conosco disso que está acontecendo aqui, tá bom? Essa é uma frase de um livro, tem um compilado, chama Biblioteca da Gestão. Então, cada livro é sobre uma coisa da gestão. Isso aqui é sobre a estratégia, o livro sobre a estratégia. Ele fala assim, ó, o bom é saber, e saber que sabe. Melhor ainda é saber que não sabe. A expertise da gestão é a sabedoria para a hora certa e para a finalidade certa. Muito legal essa frase, gente. Por quê? Primeiro porque ela faz a gente voltar àquilo que eu falei, que ninguém faz nada sozinho. A gente sabe o que tem que fazer e faz. Mas melhor do que isso é saber que a gente não é bom o tempo todo e nem bom em tudo, e não precisa ser. Então, a expertise da gestão é a sabedoria para a hora certa, para a finalidade certa, e eu acrescentaria para a pessoa certa. Porque às vezes eu estou na gestão do ministério, mas não tem que ser eu que vou fazer aquilo ali ou aquilo lá. Tem a pessoa certa, tem a hora certa e tem a finalidade certa. Então, o gestor tem essa sensibilidade no olhar, tá bom? Ou pelo menos esse olhar treinado para isso. Olha o que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É um versículo muito conhecido, não é? Mas é um versículo que a gente não pode perder de vista no ministério com crianças, na gestão. Tudo que a gente faz precisa ser para a glória de Deus. E Hebreus 6,10 é um dos meus favoritos. Olha que fala de Deus, gente, que coisa mais linda. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Olha como Deus vê. Olha o olhar de Deus. É o olhar de quem não se esquece e é um olhar de quem percebe aquilo que nós estamos fazendo para o outro. O nosso profundo desejo é que vocês continuem com entusiasmo até o fim e que, de fato, recebam o que esperam. O entusiasmo é a gente estar centrado em Deus. Não é? Essa palavra tem na etimologia dela essa questão do teos, de você estar em Deus. Então, até o fim. E quando é o fim, gente? Se a Bíblia fala que o nosso descanso não é aqui, o fim é quando a gente chegar na glória. E o nosso ministério terreno realmente termina e chega ao fim. Então, a gente tem que manter o entusiasmo, fazer tudo para a glória de Deus. E ter aqui dentro de nós a certeza de que Ele se lembra de cada vez que a gente se esforçou, que a gente deu a mente, o coração para o outro, para o cumprimento do nosso ministério que Ele nos chamou e nos confiou. E Ele vai nos honrar. Nós vamos receber o que de fato nós esperamos. A recompensa que a gente mais quer é a do Senhor, não é? E Ele nos dará. Eu amo esse versículo de paixão. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a singularidade de cada um, porque não dá para esperar que o outro faça como a gente faz. E às vezes a gente está na gestão do ministério, a gente quer fazer um negócio, mas sabe que precisa delegar, que precisa impulsionar os outros ministros que estão servindo com a gente, mas a gente quer que eles façam do nosso jeito, não é? Então nós precisamos nos lembrar o quê? Que nós somos diferentes, mas todos nós temos o poder de romper com as trevas. Ele vai fazer diferente porque ele é diferente. Ele vai fazer diferente porque ele tem habilidades diferentes. Ele vai fazer diferente porque ele pensa diferente.
Ela vai fazer diferente porque ela tem um toque diferente do meu, um ritmo diferente do meu. Ela é mais lenta, eu sou mais rápida. Ela é mais generalista, eu sou mais detalhista. Mas eu não posso focar nisso. Eu preciso entender que todos nós temos o mesmo poder de romper com as trevas. Nós somos luzes. Ela é luz no mundo, eu sou luz no mundo. Então, onde eu chegar, a treva vai embora, e onde ela chegar, a treva vai embora. Seja eu pequenininha, achatadinha, gordinha, maiorzinha, amarelinha, branquinha, né? Como aqui no exemplo das lâmpadas, eu estou me referindo a essa imagem. Nós vamos romper com as trevas. Então, preciso abrir mão de que as pessoas façam como eu faço e respeitar a singularidade de cada um. Nós somos diferentes, mas nós temos a mesma fonte. A mesma eletricidade que faz uma lâmpada achatadinha brilhar é a mesma eletricidade que vai fazer essa lâmpada grande amarela brilhar. E a nossa fonte é o Espírito Santo de Deus, a nossa fonte é o Senhor. Nós, eu e a minha irmã, temos a mesma fonte. Então, nós não vamos discordar porque nós sabemos que a nossa luta nunca é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais desse mundo mal, dominadores desse tempo. Então, eu e a minha irmã somos diferentes, mas nós temos a mesma fonte, nós estamos no Senhor, um só corpo em Cristo. Nós somos diferentes, mas todos brilhamos aonde estamos. Então, eu posso fazer um bom trabalho na gestão e ela pode brilhar muito na contação da história. Quem vai ficar com o microfone lá na frente? Ela, porque ela vai contar a história. Eu não preciso pegar o microfone se ela conta história melhor do que eu. Então, eu tenho meu brilho, ela tem o dela. Na hora de dirigir o louvor, só porque eu sou gestora, eu vou lá ficar cantando? Não. Ela que tem a voz bonita, ele que tem a voz bonita, afinado, né? Tem presença, tem desenvoltura. Deus confiou esse ministério. Então, é importante a gente, enquanto gestora de um ministério com crianças, a gente perceber o nosso lugar e entender que cada um tem o seu brilho, estamos no mesmo Senhor, num só coração, num só propósito, na mesma fonte e somos luz desse mundo para a glória de Deus. Não faça comparações, cumpra a missão. Eu trabalhei uma vez na igreja com um colega de ministério que se cobrava muito por não alcançar o que o seu antecessor havia feito. E eu falava, não faça isso com você. Você tem qualidades, virtudes que Deus quer para esse tempo. O que passou, passou. Lembra que a gente teve um slide até que a gente falou isso, né? Focar no futuro, não no passado. Porque as comparações, elas esmagam a gente. E às vezes a gente é muito bom numa coisa que a gente não está fazendo, porque a gente acha que a gente tem que fazer igual o outro. E aí a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, tá? Então não faça comparações, cumpra a missão e respeite a singularidade de cada um. A gestão é uma missão 100% sua e 100% de Deus. É muito legal a gente entender que nós estamos fazendo uma obra que não é nossa, é do nosso Deus. E Ele cuida daquilo que é dele, Ele provê para aquilo que é dele. Ninguém precisa ficar de cabelo branco, arrancando cabelo, perdendo noite de sono, porque esse negócio não é só nosso. Do mesmo jeito que Ele é 100% confiado a nós, Deus nos chamou para essa missão, ela é 100% de Deus. Então a gente precisa se lembrar do que a Bíblia diz: não temas, eu sou contigo, todos os dias. Né? A gente tem esse versículo em Isaías e tem o não temas repetido por 365 vezes na Bíblia. Tem o Deuteronômio 31:8 também, que eu amo. Eis que vou adiante de vós. Então, antes que a gente esteja, o Senhor já está. Antes que a gente vá, Ele já foi. Antes que a gente faça, Ele já semeou lá, já preparou o terreno para a gente semear e já está pronto para dar o crescimento. Então, esse descansar em Deus tira peso de nós enquanto líderes, enquanto gestoras do ministério que Deus tem nos confiado. Não temas, eu sou contigo.